Oi, gente! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês, crianças, adultos, tá bom? E vamos começar lendo um versículo da Palavra de Deus que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha só o que diz a Palavra do Senhor. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ser humilde é não querer ser mais que ninguém. Ser humilde não é não ter dinheiro e ficar o tempo todo lá com um semblante triste. Não é isso. Ser humilde é saber que tudo que nós temos, tudo que nós somos, foi o Senhor que nos abençoou para que pudéssemos ter, porque Ele nos ama. E hoje nós vamos falar sobre humildade, ser humilde. E para isso, nós vamos continuar a história de Esther que está na Bíblia, lá em Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16, e capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Vamos fazer um resumo, é um texto pequeno, tá bom, gente? No vídeo passado, nós vimos que a rainha Esther estava com uma grande responsabilidade em suas mãos. Ela tinha que ir lá falar com o rei, pedir para ele ter misericórdia e ajudar o povo dela. Olha, gente, ela teria que falar que ela era judia. E o que será que Esther fez? Porque ninguém podia falar com o rei sem que ele chamasse. Será que ela arriscou a própria vida para fazer isso? A rainha Esther foi uma ideia genial, uma grande ideia, uma ideia sábia. Ela mandou chamar o seu primo Mordecai. Falou para que ele reunisse todo o povo judeu e fizesse um jejum de 3 dias. Ninguém podia comer nem beber. Jejuar e orar. A rainha também estaria jejuando junto com as suas servas. Mordecai fez isso e começaram o grande jejum e oração. No 3º dia, gente, a rainha se aprontou, vestiu seus trajes reais e foi lá no pátio do palácio, no lugar onde o rei ficava. O rei estava do outro lado e ele viu a rainha Esther no pátio. Logo ele olhou assim e chamou e estendeu o seu cetro para ela. A rainha pegou na ponta do cetro. Esse cetro mostra o poder, a soberania do rei. E ele falou com a rainha Esther, sem que ela falasse com ele primeiro. Foi ele que falou com ela. E ele disse: o que você tem, rainha Esther? O que você tem? Ele falou com ela e disse assim para ela: faça o seu pedido. Pode pedir o que você quiser, que eu te dou até metade do reino. Gente, olha só que resposta de oração. O povo estava orando, o povo estava jejuando. E Deus respondeu dessa forma. Esther não precisou falar com o rei antes. Ele primeiro falou com ela e deu autorização para ela. Isso foi resposta da oração. Que possamos sempre ser assim, confiar no Senhor e orar, porque Deus é poderoso e Ele sabe das nossas necessidades e Ele ouve a nossa oração e nos ajuda, porque Ele é Deus e quer sempre o nosso bem.
para o rei que ela tinha um pedido para fazer, mas ela ia falar em um jantar que ela ia fazer naquela noite, e ela gostaria que o rei e Amã fosse, era especialmente para eles. O rei apressou Amã, o rei apressou ele e foram os dois para o jantar, o banquete da rainha. Foram lá, o rei falou para a rainha qual era o pedido dela. Faça, pode pedir o que você quiser, que eu vou te dar. A rainha Esther falou para o rei que iria fazer um pedido, mas antes ele e Amã precisavam ir a um jantar que ela iria oferecer para eles dois naquela noite. O rei ficou curioso e se apressou Amã para ir a esse jantar. Eles foram, chegando lá, o rei falou com a rainha Esther qual era o pedido dela, que ela podia pedir o que ela quisesse, que ele daria para ela. A rainha Esther falou para o rei que ia fazer o pedido sim, se realmente ele iria responder, iria dar o que ela pedisse, que ele, o rei e Amã deveriam ir a um outro jantar que ela iria oferecer, um banquete que ela iria oferecer para eles dois no dia seguinte. E ficou combinado. Amã ficou orgulhoso, ficou todo, afinal só ele foi convidado para jantar com o rei e a rainha. Ele se achou muito importante, se achou o bambambam. Quando Amã estava saindo, ele viu Mordecai, que ficava lá na porta do palácio. Ele viu Mordecai e ele ficou com muita raiva, com muito ódio, porque Mordecai não se prostrava para ele. Ele ficou com raiva, aí ele seguiu para casa. Chegando lá, ele chamou os amigos e a sua esposa e conversou com eles e contou, se engrandeceu e disse que ele era muito importante, só ele que foi convidado para jantar, para um banquete com o rei e a rainha. E ele era essa pessoa honrada e ficou se engrandecendo. Mas aí ele falou, mas eu não estou satisfeito enquanto aquele judeu Mordecai ficar ali na porta do palácio. A esposa de Amã teve um plano mau e falou para Amã, faça uma forca bem alta, 50 côvados. Daí você vai lá, Amã, e fala com o rei que você vai enforcar Mordecai. Simples assim. Amã gostou desse plano maligno e pôs em ação, mandou mesmo fazer esta forca bem alta. 50 côvados era mais ou menos assim, aproximadamente 22 metros de altura. Ele mandou preparar e deixou lá preparadinha. E então, naquela noite, no palácio, o rei não conseguia dormir. Ele então mandou chamar um servo para que trouxesse o livro dos feitos do rei. Tudo que o rei fazia estava escrito, tudo que acontecia no palácio estava escrito naquele livro. E o servo começou a ler para o rei. E lá estava escrito que foi Mordecai quem salvou o rei daqueles 2 guardas que planejaram tirar a vida do rei, lembram? Estava escrito, o rei então fez uma pergunta, o que Mordecai recebeu? Qual foi a recompensa que ele recebeu por me livrar da morte? O servo falou, nenhuma recompensa. E nessa mesma hora, o rei, ele olhou para o pátio e ele disse, quem está lá no pátio?
O servo respondeu: é Amã. E o rei falou: entre. Amã entrou. E nessa mesma hora, o rei fez uma pergunta para Amã e disse assim: o que o rei pode fazer a um homem a quem ele quer honrar? Amã, todo orgulhoso, se sentindo mais importante, ele achou que esse homem seria ele. E o que ele fez? Ele caprichou no que ele queria falar. E ele disse: chamem, rei, os mais nobres príncipes. Peça para ele vestir este homem com as roupas do rei, com as vestes de um rei. Peça para ele vestir esse homem com essas roupas, colocar uma coroa na cabeça desse homem, para ele pegar o cavalo do rei, montar esse homem no cavalo do rei e sair pela cidade falando assim para ele. É assim que o rei faz com o homem a quem ele quer honrar. É assim que o rei faz a um homem a quem ele quer honrar. Ele disse isso para o rei fazer isso com esse homem, achando que ia ser ele. Quando ele terminou de falar para o rei disse assim: pois é, Amã, então vá lá e faça tudo isso do mesmo jeito com Mordecai. Amã teve que fazer tudo isso com Mordecai. E ele fez sim. Vestiu Mordecai com as vestes reais, com a coroa. Colocou Mordecai no cavalo do rei e saiu pela cidade falando: este é o homem, é assim que o rei faz a um homem a quem ele quer honrar. É assim que... E foi falando. Quando ele terminou de dar essa volta lá na cidade, na praça, com Mordecai sendo honrado, Amã cobriu a cabeça e foi para casa rapidinho. Chegando lá, ele falou para sua esposa o que tinha acontecido. E em seguida, chegaram os oficiais lá do rei chamando para o jantar. Lembra? A rainha Esther ia fazer aquele banquete para eles dois. E foram. Amã e o rei foram para esse banquete. Lá no banquete, no jantar, o rei novamente falou para a rainha fazer o pedido dela, porque ele daria para ela até metade do reino. E a rainha, então, olhou para o rei e disse o que ela queria. Falou assim: rei, o meu pedido é que o Senhor salve a minha vida e a vida do meu povo, porque eu sou judia. E tem um homem mau que quer tirar a vida dos judeus. Gente, a rainha contou que ela era judia. Contou para o rei, ele ainda não sabia. E agora? O que ia acontecer com a rainha e com o povo? Será que ia acontecer algo ruim? O que iria acontecer? O rei, neste momento, só perguntou para a rainha quem era este homem mau. Gente, será o que a rainha falou? O que o rei fez? Vocês querem saber? Eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Fiquem atentas, tá? Que eu vou contar. E o que a gente aprende com esse episódio dessa história hoje é que uma pessoa que vive se achando mais do que os outros, vive se achando melhor, que gosta de ficar humilhando os outros, desejando o mal para os outros, um dia, tudo isso que essa pessoa deseja para o outro pode acontecer com a própria pessoa. Por isso, é preciso ser humilde e querer sempre o bem das pessoas. E não querer se dar bem
fazendo mal para o outro, não é? Não, é preciso ser humilde, é preciso orar, se colocar na presença de Deus e pedir a Ele para nos ajudar a sermos de coração humilde. E agora nós vamos fazer uma oração. Feche os seus olhinhos aí para falar com o nosso maravilhoso Deus, tá? Vamos lá? Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pelo teu agir, por amor a nós, ao seu povo. Ajuda-nos, Senhor, a desejarmos sempre o bem para todas as pessoas, que sejamos sempre humildes, gratos por tudo que o Senhor nos dá. E ensina-nos, Senhor, a orar e dá-nos sensibilidade para entendermos a tua resposta. Pedimos perdão pelos nossos pecados e oramos com gratidão, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. E que o Senhor Jesus abençoe sempre a vida de todos vocês, tá? Ó, um beijão.